Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã gloriosa, em que os nossos corações vibram esta bem-aventurança que todos nós seremos consolados. Vamos hoje ler o Consolador Prometido, item 3 e 4. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que eu fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Queridos amigos, nós vamos dividir esse assunto, tal a importância dele, rogando a Jesus que nesta manhã sublime estejamos todos amparados por esta misericórdia infinita e que possamos, Senhor, sentir a grandeza do amor desses nossos abnegados irmãos que olham por nós, que nos assistem e que têm nos trazido tantas benesses para a nossa existência. Deus nos abençoe e que o seu amor estenda a todos aqueles que, ora, estão necessitados. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, esse item do Evangelho Consolador Prometido, nós vamos estar trabalhando para mostrar aos nossos irmãos da importância que é o Consolador em nossa vida. E aqui nós estamos diante de uma colocação de João: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E o que é a gente pensar que é que Jesus estava querendo nos dizer quando ele diz assim: eu rogarei, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então eu preciso saber se realmente nós amamos Jesus. Porque sem amar Jesus, nós não vamos compreender a finalidade do Consolador prometido. E para que a gente possa usufruir da intimidade de Jesus, é preciso que a gente sinta-o em nossos corações. E aí nós vamos ver que para senti-lo em nossos corações, também vem um outro convite: é imprescindível amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas, porque nós sabemos que o amor de Jesus é que vai nos sustentar e nos fortalecer. Então, aquele que ama, ele compartilha com a obra que ele nos traz, com a obra e a vida que também nos é dada por Deus. Então, é por isso que Jesus, o Divino Mestre, ele foi muito claro quando ele nos diz que era preciso que a gente aprendesse a amar, sabendo qual o caminho a trilhar e guardar os seus mandamentos. Então, nós podemos ver que só nessa primeira frase, nós vemos que, sem dúvida, nossas atitudes têm que mesmo ser aquela
coerente diante da posição que o Cristo veio nos ensinar. E nós vamos ver também que nós precisamos estar, quando fala que nós devemos usufruir da intimidade de Jesus, e quando a gente pensa na intimidade de Jesus, nós estamos pensando na responsabilidade que todos nós assumimos quando nós identificamos ser Ele todo o poder, a vida, o amor e respeitar toda a sua doutrina. E nós temos que reconhecer também a bondade que ele nos traz para que a gente possa usufruir de todas as benesses que o Evangelho do Cristo vem nos ensinar. E aí ele continua: o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque não vê e absolutamente o não conhece. Quando nós percebemos, amigos, que Jesus promete outro consolador, e ele fala, Kardec coloca aqui para nós, quando ele nos diz, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender o Consolador que o Pai enviará, para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Sem que a gente possa compreender a doutrina do Cristo e abraçar essa doutrina do Cristo com um sentido profundo e verdadeiro em nossa vida, nós não vamos entender o papel que exerce a doutrina espírita, esse consolador, que é o nome que Jesus dá, pedindo, né, convocando ao Espírito de verdade, uma pleiade de Espírito que viesse trazer para nós tudo aquilo que ele não podia ensinar por causa da nossa infância espiritual, e eles viriam relembrar o que o Cristo disse. Então, todas as religiões mantêm esses retiros, muitas vezes as pessoas ficam em internatos, mas nós sabemos que isso não representa o nosso amor por Jesus. O nosso amor por Jesus é representado quando nós verdadeiramente vivenciamos os seus ensinamentos e lembrando desse controle divino que vai nos auxiliar para que nós possamos seguir à risca tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Hoje, pela doutrina espírita, pelo Consolador, nós já somos capazes de compreender, porque a doutrina espírita ela vem trazendo para nós a revivescência do cristianismo puro, que é a religião do esclarecimento livre. Então, a doutrina espírita, ela revive o cristianismo puro, e a religião é a religião que nos esclarece de forma livre, sem impor nada. À medida que nós vamos tomando conhecimento dessa doutrina, nós vamos absorvendo o seu conhecimento, o seu conteúdo, sua verdade, e nós vamos também mudando o nosso padrão vibratório. Então, é preciso que nós, enquanto espíritas encarnados, e também os desencarnados, nós possamos situar dentro daquilo que a doutrina está nos trazendo, sem confundirmos e sem cairmos no delírio do personalismo, que muitas vezes deprime essa doutrina e em nome da liberdade. Que liberdade eu tenho para modificar todo um pensamento, a doutrina do Cristo? Então, nós vamos ver que a doutrina espírita ela vai ser a revivescência do cristianismo puro, porque é a religião do desprendimento, ela que nos ensina a desprender das questões do mundo, dos dogmas, dos sacramentos, né? E nós, espíritas, então, precisamos compreender que nós não podemos ficar com uma mente encarcerada, né, em questão de adoração, em questão que muitas vezes partimos para outras ilusões das posses materiais, e tudo isso é tão passageiro que nós precisamos observar com muito critério
que dentro desse processo, muitas vezes, nós acabamos criando amargas obsessões, que são processos que gerados pelo nosso próprio pensamento e podemos descer, né, a vibração em busca de outras realizações que vão também gerar no nosso pensamento uma dor muito grande, porque nós começamos a gravitar o pensamento em torno dos interesses nossos, interesses sombrios. E muitas vezes nós nos afastamos e até perdemos a noção ou a visão do plano superior. Então, nós precisamos tomar cuidado quando dizemos ser espíritas, porque todas as religiões, elas vêm cultivando um certo rigor, a segregação de todos aqueles que são seus profitentes. Já a doutrina espírita, não. Ela é uma religião que vai nos mostrar como base profunda o amor e é uma religião da solidariedade. Então, nós espíritas precisamos entender que todos nós, encarnados e desencarnados, nós precisamos tomar cuidado para ver o que é que nós estamos abraçando, para que a gente não crie distorções em torno do ensino, do ensinamento do Espiritismo. Mesmo que a gente ainda fale, eu não sabia, eu era inocente nisso, nós não podemos, porque a doutrina espírita, como base numa religião pura que vai trabalhar a solidariedade, nós também precisamos pensar que em determinados momentos da vida, como agora estamos vivendo, nós estamos também procurando unir os nossos esforços em torno da fraternidade. E isso não pode também, temos que tomar cuidado para não levantar o fanatismo, a violência. Muitas vezes queremos contrapor as ideias, e nada disso vai nos sustentar. Porque todas as religiões, na verdade, elas procuram trazer a verdade, combater os vícios, né? E trazer para aqueles que acreditam nos suas enunciados básicos aquilo que as leis podem nos ensinar. Mas a doutrina espírita ela tem um grande diferencial porque ela vai reviver o cristianismo puro. Então, para mim reviver o cristianismo puro, qual é o meu pensamento? Eu preciso ter um pensamento reto. E é nesse pensamento reto que eu vou alinhando o meu pensamento com a verdade. Então, nós, espíritas encarnados, todos nós estamos sendo convidados a servir no mundo e tomarmos muito cuidado, porque nesse campo de atuação, nós não podemos perder o pensamento da humildade, da simplicidade, e temos um certo, até um respeito, né, um temor por determinados preconceitos, pois ela vai nos libertar disso e vai nos mostrar que todos nós estamos caminhando para as nossas conquistas de novos valores e de novas virtudes. Então, todas as religiões, de um modo ou de outro, elas alimentam, são os representantes daquilo dos ministérios, mas um olhar que nós precisamos de ter é que esses ministérios que ela profetiza ou são executados, muitas vezes são representantes que fazem isso, mas de forma remunerada. O espírita não pode ter remuneração, porque se nós estamos revivendo um cristianismo puro, a religião é a da assistência gratuita. Nós, Kardec é muito firme nisso. Eu não posso receber nada em troca. Então, nós precisamos viver que cada um de nós precisamos sairmos desse movimento em que muitas vezes nos aprisiona, que é o dinheiro ou a questão do materialismo. Nós estamos sendo convidados a aprender
com muito esforço, um esforço próprio, incentivando a outros irmãos as tarefas do bem, a tarefa do amor, para que nós possamos viver de forma clara, tranquila, serena, e não fazer como os outros que vivem na sombra do profissionalismo religioso. Não. Nós precisamos ter o nosso trabalho, os nossos ideais. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de nossa imensa gratidão pelos serviços que presta à humanidade. Mas, porém, nós espíritas não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Por isso, nós responderemos por tudo aquilo que nós fizermos. E Kardec, então, deixa para nós aquela lição extremamente grandiosa que o Cristo nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ainda prometeu alguma coisa que nós precisamos também refletir sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. É a liberdade que nós buscamos, ela virá da compreensão da verdade. E Kardec, então, nos disse: de uma forma tão grandiosa, fora da caridade, não há salvação. E para que a gente se liberte das nossas dores, ele esclarece ainda mais. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, que a gente não aceite as coisas sem a lógica, sem o processo da inteligência. Então, é preciso que sem amor não haverá luz no mundo. E o nosso papel é, sem dúvida, realizar a caridade, porque sem a caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Então, que a justiça, a lógica, diante dos nossos melhores sentimentos, possam também transfigurar os nossos pensamentos, para que a gente não venha julgar, não venha criticar e nem cair nos meros caprichos do nosso coração. Tomemos bastante cuidado e para entender o que o Espírito de verdade veio trazer para todos nós nesse momento, especialmente que estamos sendo convidados a viver. Assim, Jesus, com pensamento agradecido ao Senhor, a esta pleia de amigos espirituais, nós pedimos que nesse momento possamos receber o passe, para que através das vibrações constantes do seu amor, sintamos agasalhados e que sintamos, Senhor, fortalecidos na fé, na esperança, e que nós possamos receber o passe com alegria em nosso coração. Amado Senhor, que as mãos dadivosas dos nossos benfeitores estendam sobre nós e que sejamos fortalecidos no bem e que a sua paz possa nutrir os nossos pensamentos, trazendo-nos força e coragem. Jesus, permita que os espíritos amigos possam fluidificar as nossas águas. Assim, Mestre, agradecendo a Jesus por esse momento sublime do Evangelho, nós te pedimos que as mesmas vibrações que ora recebemos sejam levados a outros irmãos nossos, aos nossos entes queridos que se encontram enfermos, ora nos hospitais, ora nos seus lares, mas que todos sejam envoltos na sua vibração de amor e de paz. Jesus, que o seu olhar doce e sereno olhe por todos nós, por toda a humanidade sofredora, e traga bom ânimo aos nossos irmãos que ora vivem por grandes catástrofes, tanto no Brasil
quanto em outros países. Que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.